Número, Oi? número marcado aí. É, o que eu fiz? Não é. Dá um controle para voltar. Você precisa voltar duas vezes. Controle, controle. Não sai, apaga o número de cada. Isso. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à 38ª reunião ordinária do CBH Baixo Paranaíba, que acontece nesta sexta-feira, dia 19 de junho de 2026. Nós vamos fazer a verificação do quórum aqui fazendo a chamada e, por favor, quem ainda não registrou o nome no chat, registre o nome, a entidade, para que conste na ata, e inclusive os convidados e também quem vai ingressar no comitê. Vou começar com o Poder Público Estadual, Pedro Paulo Alves Godoy, SEMAD. Presente, bom dia. Bom dia. Ana Luísa Duarte de Abreu, SEMAD. Presente. Bota aí. Maria Aparecida de Souza Araújo, SEMAD. Gente, ela tá presente na reunião, porque ela tá com problema na internet, que ela tá tendo que colocar pelo celular. Tá, ok. Obrigada, Ana Tá Luísa. aqui, Cida Araújo, tá? Tá, Ok, obrigada. obrigado. João Ricardo Reiser, SEMAD. Marcos Aurélio Gomes Antunes, SEMAD. Bom dia a todos, presente. Bom dia. Carolina Mundim de Souza Marques dos Santos, SEMAD. Presente. Adonídio Neto Vieira Júnior, SIC. Bruno Neto do Espírito Santo, SIC. Stella Miranda Menezes Correia, SEAPA. João Asmar Júnior, SEAPA. Carlos Eduardo Silva de Faria, sede. Rodrigo Costa Silveira, sede. João Bosco Rosa, sedes. E Murilo Mendonça Bara, sedes. Poder Público Municipal. Ornella Cristine Uzedo Duarte, Prefeitura Municipal de Caçu. Carlos Alberto Biela, Prefeitura Municipal de Jataí. Marcijane França Veloso, Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu. Bom dia a todos, presente. Bom dia. Renata Ferreira Santos de Santana, Prefeitura Municipal de Paranaiguara. Thales Rodrigues Marcelo, Prefeitura Municipal de Tarumã. Fábio Cabral Ribeiro, Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. Carla Micaela Carrijo Silva, Prefeitura Municipal de Portelândia. José Lucas Rabelo Mendonça, Prefeitura Municipal de Quirinópolis. José Lucas, presente. Presença. Levi Carlos da Silva, Prefeitura Municipal de Serranópolis. Muriel Melo de Jesus, Prefeitura Municipal de Mineiros. Organizações técnicas e de ensino e pesquisa, Mariusa Aparecida Lima Santos, ABS Goiás. Ítalo Tobias Lobo Lopes, Associação Goiana de Engenheiros Ambientais. Nélio Castro Lima, Senar Goiás. Não, tá ainda não. Oi, Organizações. Mariusa, tá? Mariusa, tá? Agora sim. Uhum. Tá bom, obrigada. Ok. Organizações não governamentais, Morgana Castro Paniago, ONG Amigos do Rio Claro. Fabiano de Lima Teixeira, ONG Amigos do Rio Claro. Abastecimento Público, Rafael Rodrigues de Paiva, Saniago. Douglas, Presente.
Douglas Alves de Souza Saniago, Antônio Carlos Gonçalves Saniago, Luciana Luzia da Silva Calçada Saniago. Presente. Indústria e Mineração, Roberta Macedo Dantas, São Martim S.A. Franciane Paula da Cruz, Rio Claro Agroindustrial S.A. Ellen Cristina do Nascimento, Energética Serranópolis. Irrigação e Uso Agropecuário, Tiago Castro de Oliveira, FAEG. Marcos Antônio Alves Capanema, Sindicato dos Produtores Rurais de Paranaiguara e São Simão. Aurélio Alves Miranda, hoje é o Felipe Henrique Casimiro Cunha e Bom Rigo. dia, presente. Bom dia. Antônio Bernardo Vilela Filho, Sindicato Rural de Caiapônia. Luciano de Oliveira Machado, AproSoja Goiás. Geração de Energia Hidroelétrica, Fábio Lourenço de Oliveira, Kim Bom Rosa. dia, presente. Bom dia. Gessilene Rosa Lopes Trindade, Foz do Rio Claro. O EH faz Bom o Rio dia, Claro. pessoal. Presente. CBH, desculpa. Ângela da Silva Braga, Companhia Brasileira de Alumínio. Pesca, Turismo e Lazer, Fábio Cabral Ribeiro, Hotel Aguatur. E Fausto Santato, Isas Pousada Limitada. Já fechou. Pronto. Verificada o quórum, são Estamos em 10 10. membros, mas aqui contou, tem 2 titulares, tá? São 11. Ok, então estamos em 11 titulares ou suplentes, né? Cada ausência do titular. Então, a gente precisa, para iniciar, iniciaríamos em segunda chamada. Teria que ser metade mais um, e no caso a gente ainda não tem metade mais um. O Nélio entrou. O Nélio entrou, então são 12. E mesmo assim a gente continua ainda em segunda chamada. A gente vai a convocatória, ok? Já aparece para vocês a convocatória? Sim? José, se quiser. Sim, Júlia, a gente enxerga. Tá. Isador, se você quiser dar continuidade. Ok, Júlio, obrigado. Agradeço a todos, né, pela participação e presença. É, Oficialmente a gente traz, né, como aberta a nossa reunião e temos bastante pauta hoje, então, em respeito aos que estão, né, inclusive no horário, a gente inicia. A gente passa para apreciação da ata da 37ª reunião ordinária, né, do CBH Baixo Paranaíba. Foi enviada esta, né, previamente para todos os membros do comitê para alguma análise, e eu solicito da Secretaria Executiva se houve algum recebimento de contribuição. Nós não recebemos nenhuma contribuição por e-mail. Então, coloco, né, em regime de votação a ata da 37ª reunião ordinária. Quem concorda, permaneça sem manifestação, né, e quem discorde, se manifeste, por favor. Ata aprovada, né? Passamos agora para apresentação e aprovação de alteração de membros e também solicitações de vagas, né, dos ofícios que nós recebemos. A gente recebeu a solicitação de vaga da
da empresa Energética Fazenda Velha, indicação do representante Ubiratã Samuel Silva. Ubiratã, você nos ouve bem aí? Bom dia, ouço bem sim. Bom dia. Eu peço que você se apresente, né? Dê um bom dia para nós aí no comitê, se possível, faça a abertura da câmera. Não sei como que está a execução aí, a conexão, desculpa. Bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o Biratã Silva, eu sou gerente do setor de energia da consultora Vilela Carvalho, eu cuido do setor energético aqui em Goiás. Estou aqui especificamente representando a PCH Fazenda Velha, Energética Fazenda Velha. E é isso, eu cuido de toda a parte de gestão e operacional de energia do grupo, né? São 12 hidrelétricas e uma solar. E estou aqui para aprender e contribuir. Nunca fiz parte, né, de nenhum comitê de bacias. Acompanhei algumas vezes um membro que já fez parte aqui da Energética Fazenda Velha, o Cláudio Vilela. Talvez algum de vocês conheçam. Mas estou aqui para contribuir no que for possível, né, porque a gente tem conhecimento aí, já são 10 anos de operação aí, cuidando de usina aí, enfim. Alguma coisa a gente tem para contribuir e muito para aprender. Tá bom, mais estou à disposição aí. Perfeito, obrigado, Biratã. Tivemos a solicitação de vaga da Universidade Federal de Jataí, com a indicação da senhora Simone Marques Faria Lopes. Não vi ela na presença aqui. Está por aí, Simone? Acredito que não. Tivemos aí uma alteração de vaga, né? O desligamento de um membro, né, da empresa AproSoja, setor de irrigação e uso agropecuário. Foi a saída do Bruno Marques e a indicação do novo representante, que é o Leonardo, desculpa, de Oliveira Machado. Leonardo está presente? E tivemos a alteração do representante, né, da Foz do Rio Claro, que até o momento era Paulo Roberto Gomes Pereira, e será substituído a proposta pela Glecilene Rosa Lopes Trindade. Glecilene está por aí? Bom dia, pessoal. Tô sim, a Gessilene. Gessilene. Gessilene, dê um bom dia aí, né, a todos, se apresente, fique à vontade. Ah, claro. Bom dia para todo mundo, né? Meu nome é Gessilene. Atualmente eu atuo como a gestora ambiental, né, da UHF Foz do Rio Claro. Anteriormente era executado pelo Paulo e agora eu estou fazendo a contribuição dentro da parte ali da região. Nunca participei de uma CBH, mas estou aí para contribuir em algo que precise. E é isso, pessoal. Bom, como presidente do comitê, duas boas-vindas, né, ao Ubiratã e Gessilene. E a participação de vocês será muito importante, já é muito importante para o nosso comitê, né, principalmente dos segmentos que vocês estão vindo, né? Então, fiquem à vontade, utilizem bastante do espaço e a gente precisa de pessoas com participação e energia para que a gente possa ter cada dia melhor um comitê mais participativo, tá? Obrigado. Passando para a discussão e deliberação, né, eu convido a Ana Luísa Abreu e Carolina Mundim, já agradeço a sua participação e presença, para que a gente fale sobre a proposta de alteração do enquadramento dos corpos d'água em classes da bacia, né, aprimoramento do instrumento conforme o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paranaíba. Bom dia a todos. Obrigada, José Lucas. É, Dar as boas-vindas, né, aos novos membros, né? E eu vou apresentar aqui para vocês, conforme o José Lucas falou, que a gente tem um enquadramento aprovado e vou fazer uma apresentação aqui para todo o processo, né? Passar essas alterações, eu vou explicar, vou contextualizar um pouco. Deixa eu só apresentar aqui. Pessoal, vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Ok. Então, a gente tem aqui com a proposta de aprimoramento do enquadramento, especificamente na UGH 8, né, porque o PIR Paranaíba, ele trata de unidade de gestão hídrica,
Então, dentro do Plano Integrado do Paranaíba, a gente tem o GH8, que é referente ao Baixo Paranaíba, afluente goiano do Baixo Paranaíba. Então, fazer uma contextualização aqui, atualmente a gente está na etapa de apreciação e aprovação da proposta de aprimoramento do enquadramento vigente, no contexto da implementação do PIR Paranaíba, conforme José Lucas já falou. E a gente, a gente tem. E o porquê que se deu essa necessidade de ter a alteração do enquadramento, né? A gente tem um enquadramento vigente que ele foi aprovado em 2024 por meio das resoluções do Conselho, né? De 61 a 64. E só que o nosso enquadramento vigente ele não veio acompanhado de um programa de efetivação do enquadramento, devidamente estruturado, contemplando ações sistemáticas e voltadas para a implementação, para o monitoramento e para a avaliação. Então, a gente teve as propostas de enquadramento, mas a gente não teve o programa de efetivação, que é como nós teríamos, o que nós teríamos que fazer para alcançar as classes do enquadramento. Além disso, com a questão da atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos, a gente foi vista uma oportunidade, né, de desenvolvimento e aprimoramento mesmo do instrumento, por meio de utilização de estudos técnicos que utilizam dados mais recentes, tanto de disponibilidade hídrica, uso e ocupação do solo, qualidade da água, todos esses pontos, e também a oportunidade de adicionar novos parâmetros de qualidade ao enquadramento. O nosso enquadramento aprovado hoje, ele foi feito o estudo apenas em cima de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, devido à falta de dados à época, de históricos, de banco de dados e monitoramento realizado no Estado. E atualmente a gente tem a oportunidade de vir trazer outros parâmetros, porque a gente tem esses dados de qualidade atualmente, que são oxigênio dissolvido, fósforo total, coliformes termotolerantes e a série de nitrogênio, que é nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. E, além disso, também ela vem trazendo avanços metodológicos em questão de modelagem, em questão de cenarização. Então, é um aprimoramento mesmo do instrumento que a gente traz. E todo esse processo, ele resultou em propostas de enquadramento que, em determinados trechos, eles diferem das classes atualmente estabelecidas e vigentes no nosso enquadramento. E aí, pessoal, vale ressaltar aqui que essas propostas não configuram uma iniciativa isolada ou pontual. A gente vem um processo muito longo aí, especificamente nesse produto, né, do enquadramento, tendo discussões técnicas, institucionais e conduzidas de forma contínua, juntamente com vocês, o comitê. Então, eu vou fazer um panorama geral aqui, apenas do produto 4, tá, gente? O produto 4, ele trata-se das alternativas de enquadramento. A gente tem o Plano Integrado do Paranaíba, ele traz, além das propostas de enquadramento, ele vem trazendo também os planos de recursos hídricos, então a gente tem os dois instrumentos andando de forma concomitante, mas essas datas aqui que eu vou apresentar especificamente que ocorreram para a consolidação desse produto 4, que é as alternativas de enquadramento. Então, a gente teve o produto em si, o texto, né, entregue, o primeiro volume, ele foi entregue em 16/9/2025, passou por contribuições, avaliações, e aí veio uma nova versão em 7/11/2025, novamente passou por adaptações, e a gente está atualmente a gente está com a versão 3, que ela chegou para a gente recentemente em 16/3/2026. Então, durante esse processo aqui de construção desse produto, a gente teve diversas reuniões, consultas e questão de grupo técnico, reuniões dos grupos técnicos. Então, as primeiras aconteceram reuniões prévias, né, as consultas públicas, juntamente com do consórcio que está elaborando a proposta, com a SEMAD e também com a Saneago no mês 6 de 2025. Posteriormente, a gente teve as consultas públicas que ocorreram de forma presencial, né? A gente tem aqui especificamente no Baixo Paranaíba, ela ocorreu na parte da manhã em Quirinópolis, no dia 30/6, aqui está a foto.
Então, assim, foi aquela consulta pública que o pessoal trouxe os mapas e aí cada um teve a oportunidade de verificar o trecho que estava enquadrado. Veio as fichas com a questão das alternativas, o investimento que seria necessário para chegar àquela classe. Então, assim, foi uma oficina mesmo que ocorreu ali junto com o pessoal do consórcio e vocês puderam contribuir diretamente com esse produto. Esse aqui é um pouco da divulgação. Então, aqui, como pode ver na imagem, é o mapa que a gente comentou, né? Que eu acabei de comentar. Que aí se dividiram em grupos e aí cada um foi fazendo o seu apontamento ali para realmente trazer a realidade da bacia. Posteriormente, a gente teve uma reunião do GT Plano e Enquadramento do CBH Paranaíba, que também foi feita de forma presencial em Goiânia, dentro da Universidade Federal de Goiás. Então, ocorreram em 2 dias, que foram dia 13 e 14, na UFG. E, além disso, a gente também teve as consultas das câmaras técnicas no dia 10, 11 e 12. Essas foram feitas de forma online, que também foram para contribuir especificamente nesse produto. Posteriormente, o consórcio ele fez a consolidação de todas as contribuições que foram apontadas nesses processos de reuniões e consultas, e aí ele encaminhou para os comitês, né, a análise da matriz do enquadramento, no dia 27 de 1 de 2026, que aí eles solicitaram contribuições. Foi uma consolidação do que o pessoal nós do comitê já tínhamos discutido, e aí ele apresentou um prazo para contribuição. A matriz do enquadramento, ela trouxe a questão dos códigos dos trechos, as alternativas que foram colocadas, onde o trecho está situado, o município, se houve alteração ou não do enquadramento. Então, ele trouxe todas, a questão das metas intermediárias, meta final, ele trouxe todos esses dados. E foi dado um tempo para poder realizar a contribuição. Após esse tempo de contribuição, a SEMAD elaborou um parecer técnico que foi encaminhado para os GTs para poder realizar a manifestação. E aí o GT retornou para nós com uma manifestação, especificamente teve outras manifestações, mas nessa UGH em específico, teve uma manifestação no trecho, o VDE 01. Eu vou apresentar aqui para vocês todas as alterações que foram propostas no enquadramento vigente. Eu vou deixar esse trecho por último para a gente poder esclarecer o que foi e poder discutir esse ponto, tá? Que foi trazido pelo parecer do conjunto dos grupos técnicos, tá? Então, aqui, só para explicar para vocês como que tá o mapa. Aqui a gente apresentou cada trecho, o mapa, todas as alterações que foram feitas. Aqui a gente tem o nome do corpo hídrico. Aqui é o código que o PIR Paranaíba traz, então CLO 01. Aqui é o nosso enquadramento aprovado, enquadramento vigente, a classe dele. E aqui trata-se da meta intermediária e meta final, que o PIR traz para nós. E aqui a questão de fonte, como que foi definida essa classe aqui, essa proposta de classe, tá? Então, a gente tem aqui no Rio Claro, o enquadramento aprovado ele está classe 2 e a meta intermediária e final proposta é classe 1. Como que foi definida isso? Classe definida pelos usos preponderantes e resultados das simulações da qualidade da água. Então, ele traz essa proposta de alteração aqui. Outro rio também que tem uma proposta de alteração é o córrego Jataí. O enquadramento aprovado ele traz como classe 2, só que ele traz uma proposta de alteração para a classe 4 como classe intermediária e a meta final do enquadramento como classe 3. Então, de onde que veio isso também? Durante as consultas públicas, junto com os comitês, veio essa classe que foi indicada pelos representantes no comitê. A gente tem aqui também o córrego do Sapo. Nesse caso aqui, o enquadramento ele traz como classe 2. E aqui a proposta é que, como ele está dentro de uma unidade de conservação e proteção integral, a classe mandatória é uma classe mandatória, a classe especial. Então, ele coloca aqui a proposta de que a meta intermediária se mantenha em classe 2, só que o enquadramento final, ela se torna especial.
Aqui também um outro trecho do Córrego do Sapo. Aqui já é porque por estar dentro de uma área urbana, né? Então, o enquadramento aprovado, ele está como classe 2, só que a proposta que foi solicitada por meio das consultas públicas foi que essa meta fosse alterada, a meta intermediária para a classe 4 e a meta final para a classe 3. Então, de classe 2, ela passaria para 3. A gente teve aqui também os afluentes internos do Refis Serra da Fortaleza. Então, no mesmo sentido daquela questão da classe mandatória, dele ter que ser classe especial, em unidade de conservação e proteção integral. Então, o nosso enquadramento ele traz como classe 2, mas aí ele traz aqui a solicitação, a proposta de estar em classe especial. Aqui também a gente tem afluentes externos ao Revis, né, da Serra. O anterior é interno à unidade, e esse aqui já é externo à unidade. Então, a proposta é que a gente tenha um enquadramento aprovado classe 2 e aí a proposta é que nós alteremos para a classe 1, tanto meta intermediária quanto meta final. Essa classe, a proposta foi definida pelos usos preponderantes. A gente tem aqui o Rio Jacuba, que ele também tem uma proposta de enquadramento aprovada classe 2, e aí a gente tem a meta intermediária e a meta final proposta aqui, que ela seria para a classe 1. Por que disso? A classe definida pelos usos preponderantes e resultados das simulações de água que o pessoal do consórcio realizou. A gente tem aqui também o Rio Corrente, que é a proposta, o nosso enquadramento, ele está como classe 2. A meta intermediária e a meta final proposta foi classe 1, e essa meta aqui em específica, essa melhoria da classe, foi proposta dentro das consultas públicas pelo GT e pelos membros do CBH, durante as oficinas. A gente tem aqui o Ribeirão Douradinho, que ele vem também com o enquadramento aprovado, que ele é classe 2, e aí a proposta é que aqui tenha uma melhoria de classe. A gente tem a melhoria da classe para a classe 1 na meta intermediária e meta final também. Essa classe foi definida pelos usos preponderantes presentes no entorno desse trecho e também pelas simulações de qualidade da água. E aí, esse é o trecho que houve um questionamento, um apontamento, né, por parte do GT. Ele trouxe aqui para a gente, esse aqui é o trecho específico que estava lá dentro do parecer do conjunto dos GTs. Então, aqui é apresentado aqui o VDE 01, que é esse trecho aqui em verde, no afluente foi enquadrado como classe 2 no âmbito estadual. Então, nosso enquadramento vigente, como apresentado aqui, ele está como classe 2. Essa classe é compatível tanto com os usos requeridos para o trecho, quanto para a proposta apresentada nas consultas públicas. As alternativas avaliadas pelo consórcio contemplaram classe 2 e 3. No entanto, o documento estabelece como meta intermediária e final classe 1. Considerando a extensão do trecho sua passagem por área urbana, o estabelecimento da classe 1 inviabilizaria atividades existentes. Dessa forma, entende-se que o enquadramento deve ser mantido em classe 2, alinhado com a deliberação estadual aprovada. Então, o GT trouxe aqui essa preocupação, e aqui a proposta dele é que não se tenha essa melhoria de classe, se mantenha o enquadramento aprovado. Então, a SEMAD, analisando esse trecho especificamente, né, todos esses pontos que foram apontados no GT, trouxe aqui a análise desse trecho em específico. Então, essa alteração específica desse trecho, ela foi apresentada e considerada pelo consórcio, porque existem pontos de monitoramento nesse curso d'água, e a qualidade desse curso d'água já está em classe 1, então é mais no sentido de não se piorar a classe do Rio, quando ela já está em uma classe muito boa. E aí a gente trouxe aqui também esses losangos vermelhos aqui, são sedes de municípios de Goiás, que é um apontamento que foi realizado, é que ele passa dentro de áreas urbanas, tá?
Então, a gente trouxe aqui justamente os municípios para verificar, e esses dois municípios que estão próximos aqui do trecho, a gente trouxe aqui eles mais em um zoom, tá? Esse aqui e esse aqui. E aí verificou, como pode ser observado no mapa, o curso d'água não atravessa as sedes urbanas em específico. Ele se localiza a uma distância de 20 quilômetros de alguma área urbana, tá? Então, e aí ele percorre todo esse trecho aqui, ele percorre áreas rurais. Então, eu trago aqui, né, esse apontamento que foi feito pelo GT, para a gente poder até, o pessoal que participa do GT, que teve esse apontamento, essa preocupação, presente aqui, para a gente poder fechar discutir sobre esse trecho em específico. Aí finaliza aqui, gente, a apresentação, tá? E alguém, se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição aí para poder também esclarecer, tá? Alguém quiser ver algum outro trecho específico também? Ô, Ana Luísa, bom dia, Fábio aqui da Kim Ross. Eu tenho uma contribuição a respeito dessa condição. Inclusive, a gente oficializou junto ao comitê, né, apresentamos aí ao presidente Zé Lucas esse assunto, para que a gente incluísse, em um momento oportuno, a condição da caracterização do CL01, que é o claro, ao trecho do claro. Primeiro trecho que você apresentou aí, primeiro slide. Hoje, dentro do, da resolução do série 64, ela traz um enquadramento onde ele está um pouquinho diferente do enquadramento aprovado, como destacado aí no slide, né? Aí ele está como classe 2 todo o trecho do rio. Mas quando a gente puxa ali o que tem ali a camada lá vinculada a essa portaria, a essa resolução, desculpa, tem trechos que ele alterna já entre classe 2 e classe 1. E uma condição muito parecida com o que foi apresentado é a condição do claro, porque ele também passa por trechos urbanos e muito parecido com o Rio Verdinho ali, como apresentado, teria ali algumas restrições para o atendimento da meta intermediária e final como classe 1. Né? Então, eu gostaria de trazer isso, né, para a discussão, trazer essa condição, e principalmente essa questão de alternância de classes durante alguns trechos. A gente está ali no Baixo Claro, né, na região do Baixo Rio Claro, aqui em Caçu, e os nossos reservatórios, eles alternam de classe 1 e 2, pelo menos 3 vezes em trechos distintos, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de levantar para a gente estar discutindo também. Tá, deixa eu só ver se eu entendi. É porque você colocou que o nosso enquadramento vigente ele tem essa alternância de classe. Onde esse enquadramento proposto aqui, ele traz o trecho completo que não tem alternância, é uma classe apenas. Exato. Exatamente. Isso para ambos os trechos, Rio Claro e para o Rio Verdinho, que foi o que O Verdinho eu não sei dizer. Eu só puxei o gancho ali do Verdinho porque é o que acontece conosco aqui no Rio Claro. Ok, aí especificamente no Rio Claro, assim, o que você estaria trazendo como alternativa é a questão de se manter ou ter quebras nesse trecho, alguma coisa assim para poder atender outro uso? Não, eu entendo que deve ser mantido. E a classe hoje aprovada realmente reflete as características do rio. Ele é um rio classe 2, né? Aí tem sim a discussão ali do atendimento à meta intermediária. Eu acho que isso tem que ser colocado em pauta, mas ao ver do trecho que nos compete, do trecho que a gente consegue monitorar e acompanhar, é um rio que ele realmente ele se enquadra melhor e os usos definidos ali é realmente um rio de classe 2. Mas aí em toda essa extensão dele aqui, Não, não. passando. Só na região do Baixo Rio Claro, entre Caçu
e o município de Paranaiguara. Entendi. Ana, só Então, lembrando ao Fábio também, ao pessoal, que a gente está falando, o enquadramento, a gente está falando de meta futura, né? A gente está falando de 2045 ali, 2030, não é a qualidade atual do rio. Então, hoje, se ele estiver em classe 2 já é muito bom. Significa que a gente precisa de um pouco esforço apenas para levar ele para a classe 1. E é por isso que o programa de efetivação depois vem nos dar quais ações serão necessárias, neste caso, para o rio, para que a gente eleve ele de uma classe 2 para uma classe 1. Então, se ele Não, na correto, atualidade já está Marcos. dando como 2, é muito bom para a gente, né? É ótimo, não, mas é isso mesmo. É o que eu estou falando. A meta intermediária e final, beleza, né? A gente tem um horizonte para trabalhar dentro disso. Mas o que eu Entendi. estou comentando, que está diferente do que está descrito, né? Ou pode ser que eu esteja me referenciando a uma resolução ultrapassada, né? Pode Hum. ser que eu esteja equivocado. Mas se você me permite, eu posso até demonstrar aqui a minha tela, Ana. Não sei se eu consigo compartilhar com você. deixa eu verifico aqui. É porque assim, você vai estar com o enquadramento que a gente tem hoje, né? De hoje, É o exato. Não, e de hoje é shape. isso mesmo. Isso. Mas o de hoje tá 2, não é isso que você tá falando? Não, tem variação entre Mas 2 e 1. isso, Ele está tá. variando entre 2 e 1 Carol, trechos. você tá com o shape aberto aí, o QGIS aberto? Tô sim. Eu vou compartilhar aqui, Fábio. Compartilha pra gente, por favor. Aí se você puder falar se é isso aqui que você tá querendo dizer. Estão vendo minha tela? Sim. Aqui, ó, eu tinha selecionado ele e perdi. Peraí, só um minuto que eu vou abrir ele de novo. Ele é o CL01, não é? Aqui. Isso. Isso, cara. Cadê ele? Peraí, gente, ele não tá ficando amarelinho aqui. Eu não sei o que que eu fiz de errado. Carol, Acho clica com o botão direito na camada. é que tá com muita coisa aberta. É esse aqui, não é? Isso, esse aí. Tô só conferir aqui porque eles estão muito parecidos. É esse mesmo. Tá. É... Ele aqui, ele tá como classe, ele tá como classe um intermediário e final. O enquadramento que já está aprovado, ele é 2 intermediário e final. Mas eu não percebi essas quebras que o Fábio falou, porque aqui não dá, a gente até perde ele aqui no meio, porque todo o trecho dele é classe 2, tanto meta intermediária quanto meta final. Aqui não sei se dá para ver, ele está levemente amarelo aqui embaixo, ficou ruim a seleção, mas o enquadramento aprovado, a meta intermediária e final dele é 2, assim como está no slide. E aqui o proposto pelo Paranaíba, que é esse aqui selecionado em amarelo claro, é 1. Deixa eu limpar a seleção, que aí dá para ver melhor. Você tem um shape diferente, Fábio, ou alguma coisa Pessoal, assim? Sim, sim, isso mesmo. O shape que a gente baixou ali, ele é diferente. Deixa eu resgatar as camadas e aí eu volto a é só falar. para deixar claro, porque assim, a gente tem uma coisa, a gente está tratando aqui, Fábio, da questão do enquadramento final. Então, você tem que pegar o trecho, a parte, a camada filtrar, categorizar pelo enquadramento 2040, a meta 2040, tá? Quando você puxa ele para a classificação que foi realizada em 2019, não, a gente está falando aqui lá da última meta, tá? Que aí ele está todo como classe 2. Quando você categorizar aí no shape, você tem que categorizar eu acho que se eu não me engano, tá classe underline 40 no shape. Aqui eu até abri os shapes tanto da intermediária quanto da final para ficar mais fácil de observar, tanto do enquadramento que está aprovado quanto do proposto, para ficar mais fácil. E esses pontinhos marrom escuro
são as sedes dos municípios. Então, aqui ele Então, ele está cruza, longe de município, né, Carol? é, aqui tem uma sede, aqui tem outra, e esse aqui é o trecho. Se a gente colocar a reguinha nele aqui, ele vai dar, aí dá 13 quilômetros Ah, mas para esse, um, esse, você está com um pedacinho 7 dele, né? quilômetros. Um pedacinho do Rio Claro. O Rio Claro, ele passa dentro da cidade de Caçu. Sim, é porque o rio, aqui, deixa eu abrir aqui melhor. Esse Ele seria trecho, isso aqui Fábio, todo, né? É porque ele Exato, foi exatamente. isso. dividido em Mas, trechos. então, mas o trecho que ele está sendo proposto alteração é esse trecho aí em É só específico. esse aqui É pequeno. só o É essa altozinho parte ali, de Fá. cima. Isso, é só o altozinho que ele está sendo proposto alteração. De O 2 para O 1. re... restante, isso, o restante Continua a classe permanece no 2. enquadramento atual. Não vai ter alteração. Não, perfeito, tá entendido. Eu trouxe esse ponto por conta que hoje, com base no que a gente pesquisou, né, das portarias que a gente pesquisou e o que está aprovado, de 2000, inclusive, a zero resolução série 64 de 26 de janeiro de 24, né? Então, é o que eu falei. Não sei se tem uma que superou, que revogou essa, que eu tô me referenciando a uma portaria anterior. E nessa, pegando todo o trecho, né, desde o Alto Rio Claro até a Foz, né, no trecho onde a gente atua, onde a gente tem dois reservatórios, quando a gente baixou o shape, a gente viu que tinha variações, tinha quebras de classe um e 2. Tá? Então, A eu gente tem vou. quebras realmente nos reservatórios que são classe um, da UHE Caçu e UHE Barra dos Coqueiros. A gente tem, o Exatamente. enquadramento, isso, o enquadramento vigente, ele prevê essas quebras mesmo. Nos reservatórios são classe um. E aí, fora dos reservatórios, são classe 2. Realmente, a gente tem essas quebras, E que tá? deve ser esse pedacinho aqui que você está falando, provavelmente, Exatamente. né? Exatamente. É. Então é isso, mas o trecho que a gente está discutindo aqui é aqui em cima. É só essa alteração desse pedacinho aqui. Não é Tá? ele lá embaixo. Não, perfeito, tá entendido. Eu trouxe esse ponto, é o que eu falei, a gente já solicitou, não é o momento, mas é um ponto de atenção, pessoal, que eu vejo como uma certa fragilidade essa variação, é, né, essa alteração, essa quebra, né, ela vai contrariando ali essa parte de homogeneidade dos trechos e traz ali algumas obrigações e uma certa dificuldade para garantir esses usos adequados com essa variação em trechos tão pequenos, né? A gente tem uma parte de classe um do nosso reservatório e tem um pedacinho que ele é classe 2 também, dentro do reservatório de Caçu. Aí, a jusante, imediatamente ele se torna classe um e depois, no trecho da cidade de Caçu, ele volta para classe 2 aí depois o reservatório de Barra dos Coqueiros volta a ser classe um. Então, assim, essas variações aí, ela traz ali uma certa dificuldade ali para a gente manter, né, o nosso monitoramento, otimizar os nossos investimentos no controle ali da poluição e a gente vê que não é muito compatível com as características observadas no Rio. Mas eu trouxe isso, né? Solicitei um momento junto ao Então, comitê, a gente está discutindo. sua Tá, então é porque assim a gente trouxe o que foi alterado durante as consultas públicas. Mas então, assim, você está trazendo uma nova proposta. Que todo o trecho, Exato. além desse trecho aí lá onde a gente está tratando até ele embaixo, que ele seja, por exemplo, a meta intermediária, a gente tem a classe 2 nele inteiro, até nos reservatórios. E aí, por exemplo, a meta final classe um. Pode ser, sim, mas que a gente coloque isso em pauta, né? Eu protocolizei isso em julho do ano passado, né? Mas eu acho que é importante trazer isso para discussão. Certo, entendi. É, pessoal, aí eu acho que assim tem que ser um consenso do comitê, né? Com Porque certeza. assim não vejo
prejuízo em trazer isso, porque a gente, né, é uma preocupação dele. Mas aí eu acho que tem que ser uma decisão aí do comitê, porque durante as reuniões o GT não trouxe esse apontamento nesse rio em específico, né? Então ele só trouxe naquela parte, e aí o consórcio, por conta das simulações e dos usos preponderantes, ele trouxe especificamente nessa parte superior aí do rio. Então eu acho que o pessoal, a gente do comitê tem que verificar se a gente altera o rio inteiro, apenas na meta intermediária, e aí afinal se mantém em classe um todo o Rio Claro, toda a extensão Ana, dele. Ana, pelo que eu entendi, eu acho que a problemática do Fábio é mais só a questão do reservatório, a questão de estar entre um e 2 ali no reservatório. Então, assim, ou que está um no reservatório, talvez ficar como classe 2. Eu acho que a dificuldade que ele está encontrando é de sair de 2, entrar em um, voltar a ser 2. Eu acho que nessa que Isso, baixo É isso mas é ali, mesmo, porque Marcos. É exatamente isso, essas Marcos, quebras. como ele muda de classe só no reservatório, então ele acabaria todo ele em classe 2, entendeu? É por isso que eu trouxe que ele ah, só, era então, todo assim, em classe entendi. 2. Então, assim, você fala todo o rio, então, só naquele trechinho ali embaixo que ele é classe, que ele fica um, só nos reservatórios. Isso, só dentro dos reservatórios que ele fica em classe um. Então, por isso, aí se a gente alterar para 2, ele inteiro vai ficar 2, entendeu? Não, né? Porque essa proposta nossa, inclusive, da montante é ficar um, do comecinho do CLN 01 Não, aí, não é? então, mas assim, eu tô falando assim, aí a proposta final nele inteiro também estaria para um, entendeu? Só a Não, intermediária que alteraria. não entendi assim, Ana. Até porque o nosso enquadramento aprovado, ele tá como classe 2, certo? Pro Não trecho, pro rio naquele trecho inteiro. lá. Não, só naqueles Não, reservatórios que tá um. isso, ele tá como classe 2. Então, é classe 2. A gente está propondo que agora vai botar todo o Rio Claro em classe um, não. A gente tá, Ah, a gente não, ele está propondo a meta intermediária como classe 2 e a meta final como classe 1. É isso, Fábio? Você está Não propondo foi então isso, melhorias de gente? classe, sair de 2 para um? Eu estou entendendo que ele queria tirar o 1 e Não, colocar o não, 2. não, não. Marcos, o que eu estou propondo é que não tem essas quebras. O rio ele tem que ficar numa classe e eu acho que os trechos são muito curtos. A gente está falando de mudanças de classe em trechos de 10, 15 quilômetros, Eu né? E entendo. essas quebras Aham, com essas variações não refletem as características do rio. O rio eu hoje é um rio entendo. de classe 2, né? Entendo. Agora, daqui 45 anos, se for um desejo do comitê, eu não vejo como, Fábio, não vejo como Entendi. algo muito simples de se alcançar, né? Entendi. Seria classe 2, Não, né? Ana, Mas então, essas quebras que eu acho que não devem entendi. ocorrer. Então, acho que talvez a proposta que a gente possa, talvez, então, é se concentrar apenas nos reservatórios e talvez fazer uma proposta que também não tenha quebra ali, mas se mantenha como 2. Eu acho que propor o Rio Claro inteiro como classe um, mesmo lá na meta, no final, isso o consórcio nem propôs aqui pra gente. A gente não sabe nem o custo dessa simulação como um todo. Eu acho que é um Rio Claro, é um rio muito grande para manter ele mesmo no enquadramento final como classe um. Então, talvez seria interessante só nos reservatórios onde está um a gente manter como classe 2 e aí fazer essa proposta de melhoria para classe um somente ali no montante, que é o que o consórcio trouxe para a gente, que foi discutido em consulta pública, né? E aí é nesse Perfeito. CLO 01. Gente, Isso. vamos Pessoal, deixar É, a a Ana tá com Ana a mão falar, levantada. porque ela vai saber explicar melhor. oi, pessoal, bom dia. Sim, então, eu acho que assim, a proposta do consórcio, ela está indo ao encontro do que o Marco Aurélio estava falando agora, e que eu acho que o Fábio também, que é o que o Fábio também gostaria de alterar. Ou seja, o primeiro trecho do Claro lá em cima, a nossa proposta é que a meta intermediária e final seja a classe um, que é o trechinho lá de cima do Claro, antes da sede urbana de Jataí, né? Então é um trecho lá de nascente do Claro. Aí o segundo trecho do Claro, que é onde estão esses reservatórios, que sim, hoje eles estão como classe um, né, no enquadramento aprovado. A nossa proposta é que todo esse trecho seja classe 2, tanto intermediária como a final. Ou seja, não teria mais essas Ah, quebras de classe um nos reservatórios, que é o que eu acho que o Fábio estava comentando, né? Que a gente também, pela visão do consórcio, não faz sentido assim, ter essas quebras só por ser um reservatório, né? Então, a proposta que a gente enviou é que seja classe 2 o trecho inteiro, sem quebras para classe um. É isso Tanto mesmo. para a meta Obrigado, turma. intermediária como para a meta final. Classe 2 intermediária e final, para esse segundo trecho do claro. Obrigado. Hum.
O Nélio tinha levantado a mão também? O Zé, não, já foi superado já. Mais alguém? Bom, agradeço a Ana Luísa, a... Gente, não, mas aí tem o outro trecho, né? O trecho do Rio Verde. Peraí, só um minutinho. Vou colocar aqui. Que foi o que trouxe o pessoal do GT, né? Todo esse trecho aqui, a proposta, o consórcio, ele traz a proposta de classe um. Esse já é outro trecho, tá, gente? Esse é do Rio Verde. E aí a preocupação do GT traz ele para se manter em classe 2. Só que aí a qualidade atual dele é classe um. O verde ali, ele tem um ponto de monitoramento, né, que está mais ajusante, tá quase, assim, não quase na foz, mas está tipo, ali no meio do rio, perto de Tarumã, ali tem um ponto de monitoramento, e nesse ponto, hoje, atualmente, o Rio Verde está classe um. Então, por isso que a gente fez essa proposta de manter o rio em classe um, né? Mas aí cabe a vocês também discutir se mantém essa proposta ou se preferem alterar. Pessoal, até foi uma discussão do GT, bom dia a todos, Nélio, Senar Goiás. Essa parte do trecho que ele passa por Mineiros, não tem como a gente fazer esse enquadramento para que ele possa ficar em classe um, porque tem um ribeirão aqui que chama Mineirinho, e esse ribeirão hoje ele está muito poluído, e também tem a ET aqui de Mineiros, por mais que tem dito que o tratamento está eficiente, está 100%, a gente sabe que no fundo, a realidade ainda desse tratamento 100% ainda não foi atingida. Então, se a gente colocar esse trecho, que ele passa por Mineiros aqui, recebe também é, efluentes de algumas indústrias, a gente não vai conseguir, o investimento vai ter que ser altíssimo para que nesse ponto ele possa ser enquadrado como classe um nesse decorrer desses anos aí. Apesar que no Ribeirão Mineirinho, a prefeitura já tem um investimento consolidado, só que nesse momento o Ministério Público fez com que as obras parassem. E a gente não sabe se vai ter uma reversão desse investimento para que as obras nesse Ribeirão Mineiros continuem. Então, nesse ponto, eu queria ponderar para que a gente pudesse mudar a classe final. Caso manter a classe que estava no enquadramento aprovado já, né? Aí não ter alteração nesse trecho. Oi, Ana, é isso? Ana, o ponto de monitoramento, Ana, do consórcio. O ponto de monitoramento que verificou que a qualidade do rio ele já está em classe um, ele fica onde especificamente? Ele fica perto de Itarumã, mais lá para baixo, né? Bem longe de Mineiros. Realmente, ali na região de Mineiros tem um probleminha de qualidade da água. Tem um rio que é o que passa dentro da área urbana ali, que é o Córrego Mineiros, que acredito que era que o Nelly estava falando. Ele até foi enquadrado em classe 3 esse rio. E ele deságua no verde, né? Então, realmente, eu não sei ali se o Rio Verde ele tem capacidade de depurar essa classe 3 que vai chegar do Córrego Mineiros, né? Para ficar enquadrado em classe um ali nesse trecho. Mas aí não poderia propor uma quebra, por exemplo, lá embaixo, nesse trecho específico, que ele já está em classe um?
Poderia, sim. Ah, talvez Tem até como, ali a foz do Ribeirão Douradinho, ele ser classe 2 e depois do Ribeirão Douradinho ser classe 1. tem como você Voltasse. mostrar pra gente? Sim, só um pouquinho. Estão vendo a minha tela? Sim. Bom, aqui na a região de Mineiros, né? Então, que eu estava falando que tem o córrego Mineiros, ele está enquadrado em três, justamente porque ele passa aqui dentro da área urbana. Aqui também tem uma ET de Mineiros, onde vai. Deixa eu ver se ela está ativa já, né? Então, aqui tem um lançamento de efluentes. Então, o que daria para fazer, talvez, é quebrar o Rio Verde até aqui antes de Mineiro, manter classe 1, já que é a região de nascente, né? Manter classe 1 até aqui antes de Mineiros. Quando passa aqui por Mineiros, ele virar classe 2 até aqui a foz do Douradinho, onde o Douradinho está classe 1, e aqui ele volta a virar classe 1. Daria para talvez ser isso. E aqui é o ponto de monitoramento, onde ele está classe 1 hoje, já. E, Ana, isso. Da minha parte, eu estou de acordo com essa proposta. É porque assim, aí a gente não teria piora do trecho inteiro, né? E também não teria essa questão do prejuízo aí para se atingir classe 1 por conta do lançamento e Mineiros ali, né? Isso. Ficaria esse trecho aqui só em classe 2 daí a jusante de Mineiro. Para Pessoal, alguém tem justamente. algum comentário sobre essa parte? Alguém tem. Está tudo ok ficar desse jeito? Porque aí o consórcio faz essa quebra, né? E aí a gente e propõe essa classe 2 entre mineiros. E só deixa claro aí onde que finaliza a classe 2, por favor, Ana. É na foz do Douradinho, aqui embaixo. Aí ficaria esse trecho aí, gente. Até o de Mineiros, até a confluência do Douradinho, classe 2. E ali onde na nascente e onde a gente sabe que ele já é classe 1, ele classe 1. Perfeito. Ok, então. Obrigada, Ana. Pessoal, alguém tem mais algum comentário? Alguma dúvida sobre algum trecho em específico? José Lucas, a gente está com uma proposta de deliberação aqui para poder fechar essa parte. Aí, no caso, eu queria apresentar aqui para vocês, para ver se está tudo ok, o texto, né, da deliberação e os anexos dela, para a gente poder dar andamento na questão do programa de efetivação. Perfeito, Ana, fica à vontade. Deixa eu só abrir aqui, tá? Ok, vocês conseguem ver a minuta, pessoal? Deixa eu só dar o zoom aqui, que eu acho que fica melhor assim para vocês verem, né? Consegue sim. Ok, então aqui a gente tem a minuta, que ela aprova a proposta de enquadramento nos afluentes goianos do Baixo Paranaíba. Essa parte de considerando aqui é a parte da questão que dá atribuição, questão da 9433, da 3123, que dá atribuição ao comitê, né? Aqui é também a resolução 91.
E aqui, mais especificamente, é quando a gente coloca, aqui considerando a parte dos corpos hídricos da bacia fluente específica desse comitê, no âmbito do PIR, e aqui ele coloca que considerando a realização das consultas públicas, que no caso do Paranaíba ele foi dia 30 de junho em Quirinópolis, e também a questão do grupo de trabalho, a reunião é feita pelo grupo de trabalho em 12 de dezembro de 2025. Aí a gente tem o resolve aqui. Ele aprova a proposta, aqui a proposta de revisão do enquadramento dos corpos hídricos superficiais na bacia hidrográfica dos afluentes goianos do Baixo Paranaíba, consubstanciada nos anexos 1 e 2 dessa deliberação. Então, a gente tem o anexo 1, que é o enquadramento, eu vou apresentar para vocês, e os mapas da proposta de enquadramento. Aí, esse anexo 1 e anexo 2 vai ter essas duas alterações, só para deixar claro as alterações que vai ter. Na parte lá do Rio Claro, os reservatórios, ele vai ficar tudo classe 2, tanto na meta intermediária como meta final. E a parte que foi apresentada aqui, que é o CL1, que é a parte lá em cima do Rio Claro, ele vai ser aceita a proposta do consórcio, que é meta intermediária e final classe 1. E aí a gente tem essa do Rio Verde, que vai ter essa quebra entre mineiros, e onde encontra Dourados, para a classe 2. E aí o restante permanece classe 1, tá? Então, só vou mostrar aqui para vocês a questão do anexo, porque eles trouxeram aqui um anexo, gente, que é a matriz que foi apresentada, que foi para contribuição. Então, nesse caso aqui, ele vai ter, vou marcar aqui de amarelo, ele vai ter só essa alteração que foi proposta hoje. E esse aqui, ó, também, que é o CL02, que é a parte de baixo, tá? Então, esses dois vão ter alteração. O restante, ele permanece. Aqui, eles trouxeram todos os trechos, tá, gente? Tanto aqueles que houveram alteração do enquadramento vigente, quanto aqueles que não houveram, então, permanece, tá? E aqui, no outro, aqui a gente ele traz os mapas, especificamente, com as cores. E no anexo 3 ele trata dos procedimentos, critérios e metodologia que foi adotado, que foi adotado no, que foi adotado durante as propostas de enquadramento. Tá? Deixa eu só marcar aqui que vai ter alteração esse aqui, ó, do Rio Verde, que é a parte da quebra. Então, aí, propondo isso daí, a gente tem o parágrafo único, ele fala do anexo, que aí ele trata-se dos procedimentos e critérios, que apresenta o detalhamento dos procedimentos. E aí ele fala também no artigo 2 que esta deliberação, ela deverá ser acompanhada pelo programa de efetivação do enquadramento para ela ser encaminhada ao conselho com a questão da resolução. E aí essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. O Nélio está com a mão levantada? O Ribeirão também, do Córrego do Sapo, e eu não sei se o Ribeirão já está aí, ele também, a classe dele final, se eu não estiver enganado, ficou 3. E ele deságua no Rio Claro também, próximo ao município. E também tem Moete ali. Eu acho que para que a gente possa ter um enquadramento final investimentos altíssimos. Eu acho que inviabiliza. Nesse ponto que ele passa próximo a Jataí ali, abaixo do Ribeirão, acho que é Sapo, Jataí também, deveria deixar 2. Apesar que logo onde eu estou mencionando aí, tem um barramento, né? Tem uma PCH. Lembrando Tá, que o claro aí embaixo é classe 2, né? Ele não é 1. Não, é porque Não, mas ele tá falando. Você tá falando do claro ou você tá falando do Jataí do Não, que falou Sapo? que vai desaguar no claro só tô falando que ele vai desaguar no claro, mas o claro ali é 2, não é 1. não, é porque falou que acima das barragens seria tudo 1, né? Não, tudo 2.
Não, é As tudo barragens dois. estavam um, a gente vai deixar tudo dois. Um é só lá na cabeceira do Claro, lá em cima, na montanha, nas Ah, Isso, tá. nascentes. Todo o resto do Claro é classe 2. Não, é isso, porque eu tinha só. entendido que acima de Caçu ali seria tudo um, que era a Ah, não, não. proposta Não, que era a a única proposta parte. aí do A única consórcio. parte do Rio Claro seria, que seria classe um é a parte lá em cima, que é logo na nascente. O restante é tudo classe 2 tanto intermediária quanto final, Ah, tá. Não, tá? tranquilo. Então, gente, a minuta, alguém tem, na minuta de deliberação, alguém tem algum apontamento, queira fazer alguma alteração? Porque aí a gente, no texto, alguma coisa assim? Então, gente, eu acho que pode passar para votação, já que ninguém tem mais nenhum ponto. Então a gente coloca em votação, né, a minuta proposta aí do enquadramento. Se alguém tiver algo, né, a contribuir ou se opor, se manifeste, por favor. Minuta aprovada. Ana, obrigado, né? Junto à Carolina aí e a outra Ana também. Obrigado aí. Pessoal, é importante essas discussões porque, apesar de ser longo prazo, como foi descrito, a decisão fica na nossa mão, né? Enquanto comitê, usuários, então essa discussão, essas contribuições são sempre positivas para o material, né? E quem melhor que o usuário, né, que está ali presente, igual o Nélio, é um cara que agrega bastante, porque ele anda muito aí e ele consegue visualizar de todos os lados, né, e ele vê essas dificuldades que nós temos ainda na parte de saneamento. Obrigado a todos aí. Então, dando andamento, gostaria de chamar a Aline e do grupo AG Goiás para que possa fazer aí para nós a apresentação da equipe. Oi, pessoal, vocês me ouvem? Perfeitamente. Ah, então tá ótimo. Eu queria dizer que para a gente é uma felicidade estar aqui. Eu não sei se vocês estão. Eu cheguei de viagem e aí hoje estou aqui para poder apresentar. A gente fez essa rodada com todos os comitês, então eu estou de casa, mas a equipe está toda. Tá atendimento exclusivo em Goiânia. A gente tem algumas pessoas que eu vou pedir para o Leandro espelhar a nossa equipe para vocês, se vocês me permitirem. Cumprimentar a todos através do Zé Lucas, né, que é o nosso presidente. Dizer que para a gente é uma felicidade a gente estar com esse novo desafio aí em Goiás. Nós participamos do edital que teve no final do ano passado, concorremos com outras entidades, até que têm experiência também em atuação como entidade delegatária de funções de agência de bacia de comitês de recursos hídricos, comitês de bacias hidrográficas, e nós sagramos vencedores, até por conta da proposta que a gente apresentou, e aí a gente está nessa fase de transição com o pessoal da outra empresa que trabalhava no atendimento aos comitês. A gente entrou agora já no final do ano passado, mas em atuação direta com os comitês de bacias. A gente começou a atuar em abril, porque tinha uma outra empresa, então nós não poderíamos trabalhar concomitante com essa outra empresa. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou diretora-presidente da GEVAP. A gente criou uma filial que a gente denominou AG Goiás, aí em Goiás. Nós temos outras filiais também na Bacia do Rio Doce e na Bacia do Rio Grande. E a gente tem unidades centralizadas aqui no âmbito do Paraíba do Sul, Guandu, Baía de Guanabara e Baía da Ilha Grande, além de dois mineiros, que é o Preto Paraibuna e o Pombo Muriaé. Então, eu já me apresentei, vou apresentar a Rejane, vocês podem ver a fotinha, a Rejane também está participando da reunião, é a nossa diretora administrativa financeira, então a Rejane também fica na sede, mas as ações dela são transversais, então tudo perpassa, ela teve muito contato com o pessoal da SEMAD já, até em função da nossa missão aqui não ser
só a parte de secretaria executiva dos comitês afletos, mas também como gestores de fundos. Então, nós fazemos a gestão dos fundos ambientais, conversão de multa, de compensação ambiental, de conversão de multa e também de gestão de recursos hídricos, que é o que mais compete na parte dos comitês de bacias. Nós temos a Raíssa Duarte, a Raíssa é nossa diretora de planejamento e ações estratégicas. A Raíssa, ela vai ter essa interface mais forte com vocês, então, nesse primeiro momento eu me apresento a vocês, depois eu não consigo ficar no cotidiano tão à frente, mas a Raíssa, ela vai ficar à frente das ações para a gente enquanto diretoria. Rejane, como nossa diretora administrativa financeira, ela fica diretamente ligada a todas as ações administrativas financeiras, então ela tem essa atuação mais direta também, mas a Raíssa vai ser o ponto focal em termos de diretoria com vocês. Mais abaixo nós temos o Carlos Alberto Siqueira. O Siqueira é nosso diretor de obras, projetos e estudos, então no que se referia às questões de ações estruturais no âmbito do nosso acordo de cooperação, o Siqueira ele estará liderando a equipe, né, nessa parte de projetos, obras e estudos. E nós temos a Marina Assis, a Marina ela tem grande experiência nessa parte de estudos, até de recursos e de atendimento do Comitê de Bacias, então ela está na assessoria da presidência, ela atende também diretamente ao acordo de cooperação aí em Goiás. Nós vamos ter o Leandro Oliveira, que é o assessor da diretoria de planejamento, que ele atua diretamente junto com a Raíssa. E aí, por fato de ser ações estratégicas também, essa diretoria, ele meio que vai estar diretamente ligado com vocês também. Pode passar, por gentileza. Aí a gente tem a figura do Robalo. O Robalo é assessor da diretoria de obras, que trabalha diretamente com o Siqueira. Temos o Fábio Oliveira da Silva, que é o gerente de obras, projetos e estudos. Temos o Diego Chagas dos Santos, que tem atuação também em Resende, mas ele fica com toda a área administrativa da associação como um todo. Temos a Giovana Chagas, que é a nossa gerente financeira, que também atua como um todo na atuação da associação, e a Raíssa Galdino da Silva, que é a nossa gerente de comunicação, que também vai atuar no atendimento do acordo de Goiás como um todo. E aí a gente vai para a parte do atendimento exclusivo. A Denizele, ela vai ser a nossa coordenadora geral. A Denizele já é a primeira pessoa que a gente convoca no processo seletivo que a gente fez. Muitos de vocês já devem conhecer a Denizele, porque ela trabalhava na SEMAD, mas aí ela fez o processo seletivo e agora ela está atuando junto com a gente aqui na G Goiás. Então, até pelo conhecimento que a Denizele já tem, local, né, e da própria SEMAD, de conhecimento com vocês, a Denizele hoje ela passa a atuar como nossa coordenadora geral do projeto. Pode descer. Denizele com atuação exclusiva, tá, ao acordo de cooperação com Goiás. Temos também o Flávio Monteiro. O Flávio vai ser nosso coordenador de meio ambiente. O Flávio também tem uma vasta experiência nessa parte de comitês de bacia junto com a gente, que ele já vem da AGEVAP e migrou para a G Goiás para atuar nesse período inicial de implementação da G Goiás. Temos o Felipe Alves Faria, que é o nosso coordenador de recursos hídricos, então ele atua diretamente nessa parte do Fundo de Recursos Hídricos. Temos o Júlio César da Silva Ferreira. O Júlio ele tem uma experiência muito grande com Parece que a Aline caiu. Caiu para todo mundo aí. Aline, consegue nos ouvir? Tem alguém do time que pode dar continuidade, por gentileza? Posso sim, José. É Raíssa falando aqui. Perfeito, A gente já obrigado. mandou mensagem aqui também para ela, mas eu acredito que ela, enfim, já retoma, então, só para a gente dar fluidez aqui. A Aline já tinha falado até o Júlio, né? O Júlio está aqui com a gente hoje, fica muito à frente dessa parte de secretaria executiva, é bastante experiente nessa missão também, e está também ajudando aqui nessa parte mais de transição.
Temos o Horácio Rezende, ele é muito experiente nessa parte de compras e contratações aqui pela GEVAP, nos apoiou bastante aí no início da parceria, quando a gente precisava construir os normativos, e aí é nossa experiência nossa expertise nessa parte de compras e também ela está sendo aplicada aqui para o nosso acordo de cooperação com o Goiás. Temos o Rodrigo Barbosa, ele é especialista administrativo, um especialista administrativo dedicado aqui à área à área de planejamento, né, e gestão estratégica. Além dele, nós temos a Cíntia da Silva, que também é especialista administrativo, mas dedicado ali à parte financeira, né, emissão de boletos, toda a parte de boletagem. Na sequência, nós temos a Maria. Maria compõe a equipe que é dedicada ao projeto e que fica em Goiânia. Ela é assessora jurídico e ela fica na nossa filial em Goiânia. E aqui, já encaminhando para a finalização, nós temos a Jéssica Silva e a Maria Clara Pimentel da Silva. Elas são, aqui na GEVAP, especialistas administrativos que trabalham com secretaria executiva. E nesse começo do nosso atendimento aos comitês de bacia, elas estão prestando um apoio também nessas ações junto aos comitês goianos. Então, a Maria Clara está até aqui na sala. Então, elas estão fazendo todo esse apoio aqui de secretaria executiva durante esse período onde a gente já está também, isso é importante trazer para vocês, convocando novos profissionais para integrarem a nossa equipe de atendimento ao ACT. Não sei se a Aline voltou, acho que eu vi aqui o quadradinho dela, mas ainda não consegui ver se ela retomou de fato ou se é só, enfim, algum bug do próprio Zoom. Mas de equipe nós finalizamos a apresentação. O pessoal está aqui na sala também, não sei se alguém quer dar um oi, mas a nossa equipe está apresentada. Oi, olá, bom dia. Meu nome é Rejane, né? Como a Aline colocou, eu sou diretora administrativa da GEVAP, viu? É um prazer estar participando da reunião de vocês aqui. Me coloco à disposição se alguém precisar de alguma informação, alguma dúvida, tá? A gente está à disposição de vocês. Aí você Olá, já se meu nome é apresentou. Leandro. Conforme a Raíssa já apresentou toda a equipe, né, eu faço parte da equipe da diretoria de planejamento e ações estratégicas e também estou à disposição, contribuindo no que for necessário. Obrigada, Rejane, obrigada, Leandro. José, da nossa parte, a equipe está apresentada, tá? A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Perfeito, Raíssa, agradeço, né? Em seu nome, eu estou agradecendo a todos. Acredito que é um momento de transição, precisamos de paciência e sabedoria sempre, mas conte com o nosso comitê, né? Vocês vão perceber que o nosso comitê é um comitê tranquilo. E aí a gente vai familiarizando, né, uns aos outros aí. Eu peço que compartilhe comigo depois esse arquivo com os e-mails, né, com a fotinha, porque a gente vai ficando mais próximo ao longo do tempo, tá bom? Obrigado a todos. Dando continuidade, eu não vi aqui na nossa reunião o João, né, e seria um diálogo sobre o plano de enquadramento, né, também do PIR aí Paranaíba Integrado. O João Reiser e o Flávio Bernardes estão Bom dia, presentes? Flávio aqui. Perfeito, Flávio. O João, ele tá na cúpula de bacias, né? Eu acho que ele tá fazendo o lançamento do laboratório móvel lá na Embrapa também. Aí ele pediu para desculpar a gente. Vocês estão me ouvindo? Tranquilos? Perfeito. Estão me vendo? Sim. Ver essa cara feia, Sim. 10h30 da manhã na sexta-feira, né? Não, vamos ver uma aqui, uma apresentaçãozinha que é melhor. Mas, deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Foi. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Não? Ainda Vai. não. Deixe-me ver. Opa, foi para uma tela errada, né? Isso, tá com aquela tela onde você A gente consegue está ver a vendo a próxima tela. tela também.
Isso. A Esse gente está zoom aqui é vendo o uma comentário. beleza. Só um momento. Deixa eu tirar aqui. Tá. Share. Agora tá certo, né? Agora sim. Sim. Beleza. Então, pessoal, meu nome é Flávio, Flávio Roque, né? Eu sou analista ambiental da ABA Gestão de Águas. Nós somos a entidade delegatária do CBH Paranaíba, né? E no momento a gente está fazendo a atualização do PIR Paranaíba e do enquadramento, né? E o João pediu para eu falar. ah, Essa construção, ela está sendo bem integrada, né? E a gente está querendo ouvir bastante os afluentes para que não seja feita a mesma coisa que foi feita no plano de 2013, né? Que foi um plano de cima para baixo, onde que foi disponibilizado somente cadernos, né? Recortes dos afluentes para todos os afluentes e nem todos assim receberam de bom grado aquele documento, né? Então, dessa maneira o que que a gente vai discutir aqui, né? O que que nós já trabalhamos? Eu até peço desculpas assim, porque já tem gente careca de saber, né? A primeira parte da apresentação é meio que padrão, mas depois nós vamos abordar dados principais da bacia aí, né? Do Baixo Paranaíba Goiano. O que que a gente está trabalhando agora, né? Que vocês receberam um caderno, né? Do plano de ação e o plano de implementação, né? O plano de ação do afluente do Paranaíba como um todo e o plano de implementação, né? Que é um documento só porque ele só dá o caminho das pedras assim para a implementação das ações, né? E o porquê que a gente mandou os dois documentos? Eu vou explicar isso daqui a pouco, mas é para vocês já terem alguma noção da integração que a gente está propondo aqui no âmbito do CBH Paranaíba, tá bom? A previsão dos próximos produtos e a conclusão. E aí, rapidamente passando, o termo de referência, por exemplo, foi terminado em novembro de 2022, né, pela RH, uma empresa lá de Rio Grande do Sul. Ou do Paraná, não sei. Mas enfim. E aí ele foi entregue em novembro, mas foi discutido até agosto de 2023, né? E entre os diversos atores que tem dentro do CBH Paranaíba, tanto na CTI, né, que é a Câmara Técnica de Integração, com todos os presidentes dos comitês afluentes, né, e o do Paranaíba, a CTPI na plenária também, bem como todos os órgãos gestores, né? E aí eu vou dar algumas datas aqui. O plano de comunicação e o plano de trabalho, por exemplo, é um produto mais tranquilo de se analisar, né? Ele foi entregue em fevereiro de 2024 e terminada a análise dele com a versão final em março de 2024, né? Mas aí a gente já passa para o diagnóstico, né? A V0 de diagnóstico, por exemplo, a gente entregou em agosto de 2024. E a V2, que foi a versão final, a gente entregou em dezembro de 2024, né? Então foram 4 meses aí de análise desse produto dentro do Paranaíba e dos afluentes também, né? O CBH Baixo Paranaíba Goiano, por exemplo, que é o GH8 do plano, né? Nós tivemos a consulta pública no dia 25 de junho, né, de 2024, né, de manhã, pela terça, e a reunião do GTPIR, que vocês instituíram aí como instância de análise do plano e do enquadramento em 5 de setembro de 2024, né? Então a gente foi discutindo isso em várias câmaras, né? Com vários atores diferentes, né, ao longo do tempo. Então a gente teve esses 4 meses de diagnóstico assim para discutir ele como um todo, né? Quando a gente vai para o prognóstico, então, que é um produto mais técnico, mais denso, um pouco mais complexo de ser analisado, a gente vê que ele foi entregue a versão inicial dele em março de 2025 e a versão final dele só foi aprovada em agosto de 2025. Ou seja, a gente já teve mais de 5 meses de análise desse documento aí, né? Então, no Baixo Paranaíba Goiano, nós tivemos então em novembro uma primeira reunião, né? Reunião de consulta pública. E depois, na reunião do GT, do CT, em abril de 2025, né, para finalização desse documento com as considerações do comitê afluente, né? Ah,
Então, 5 meses de discussão do prognóstico. Quando a gente vai para as alternativas de enquadramento, vocês discutiram aqui agora, né? As alternativas de enquadramento que foram propostas, já fizeram a deliberação. Já votaram isso. Então, a V0 a gente entregou em setembro de 2025. E a consolidação do enquadramento a gente só fez em março de 2026. Ou seja, foram 6 meses de análise e discussão desse produto, né? Nós tivemos reuniões prévias com a DASA, com a CAESB, com a SEMAD Goiás, com a Saneago, né? Para que esteja um documento bem pactuado entre todos os atores da bacia, né? E também nós fizemos a consulta pública em Quirinópolis, presencialmente, né? Segunda-feira, né, pela manhã, dia 30/6, em Quirinópolis, nós fizemos a consulta pública presencial aí com vocês, e depois tivemos uma discussão na CT em dezembro de 2025, né? No dia 12 de dezembro de 2025. Então já nós sempre viemos assim aumentando um pouco, né, o tempo de análise, porque os produtos estão aumentando a complexidade, aumentando a importância deles assim para a bacia, né? Então esse aqui foi as alternativas de enquadramento que vocês estabeleceram para médio prazo e isso para longo prazo, e provavelmente teve alguma mudança aqui agora, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? O que que nós estamos fazendo? Nós tivemos o diagnóstico, nós tivemos o prognóstico, nós tivemos a análise de vários outros documentos, né? E dentre esses documentos nós tivemos as ações previstas e executadas na bacia, porque os afluentes do Paranaíba Goiano já têm um plano, né? De recursos hídricos aprovado, né? E o enquadramento também aprovado, e as ações previstas e não executadas na bacia. Quando a gente fala da UGH 8, que é abaixo Paranaíba Goiano, né? O plano foi aprovado em 2021, né? E e ele é estruturado em dois componentes, 6 eixos, 25 programas e 50 ações, né? E o índice de implementação desse plano vocês podem consultar lá no Cirgo, né, que é a plataforma da SEMAD Goiás, e ele reúne dados sobre as informações do estado da água e tanto dos planos também. Mas a implementação das ações do plano na UGH 8, que é a do Baixo Paranaíba Goiano, está em 39,5% até o momento, de todas essas ações, dessas 50 ações que eu citei aqui para vocês anteriormente. Então, quase 40% implementado, né? Nas reuniões de participação muito importantes que nós fizemos lá em Quirinópolis, que vocês colocaram aqueles post-its naquela cartolina e tal, das ações que eram, dos problemas, das soluções que vocês pensaram, né? Então a gente recebeu 52 contribuições relativas aos principais problemas, né? E 40 propostas de ações, né? Totalizando então 92 contribuições. E a conservação e recuperação dos cursos de água e meio ambiente foi o que teve mais contribuições, 20 contribuições ao todo. E os problemas de conflito de quantidade da água foi o que teve menos contribuições, somente 4 contribuições, né? E quando a gente faz a análise de todos aqueles papéis que foram colocados, né, nas cartolinas lá, e eles fizeram essa análise de nuvem de palavras, né? A principal palavra é falta. E não só para o CBH Baixo Paranaíba Goiano. Isso para todos os CBHs, a principal palavra foi falta, ausência. Então, falta de quê? Falta de monitoramento, falta de dinheiro, falta de gestão, ausência ali, né? O monitoramento. Teve Paranaiguara aí como um ponto focal, assim, que teve bastante citação, assoreamento da bacia, né? Então, todos essas palavras foram as principais que a gente encontrou aí nesse encontro presencial, né? Mas quando a gente vai para o plano de ação propriamente dito, né, o que que ele tem que ter? Ele deve ter, então, um objetivo geral e claro, né, para nortear a identificação das agendas, dos programas e das ações a serem executadas na bacia ao longo dos próximos anos, né? A gente está falando no horizonte aí de 20 anos, né?
do plano de bacias, né? Minimizar as áreas de balanço hídrico quantitativo com alto índice de comprometimento hídrico. Isso não é um problema muito grande aí para a bacia de vocês, mas o problema qualitativo, né? Principalmente nas áreas urbanas aí, aumentar os trechos ou extensão de cursos d'água com atendimento à classe de enquadramento, né? Que vocês estão fazendo aí agora, então é muito importante desenvolver as ações preventivas para antecipar os eventos críticos, incrementar o arranjo institucional, né, como um todo, né, como que o CBH conversa com os vários atores da região e nacionalmente também, né, e direcionar e planejar de forma adequada as ações, né, de conservação com o objetivo de atingir as subbacias e os trechos que possuem maior necessidade, né? E isso é muito importante, por quê? Porque foi previsto 18 subprogramas, né? Esses 18 subprogramas são os mesmos para todos os afluentes. O que é que vai mudar? As ações dentro dos afluentes e, principalmente, as áreas prioritárias para o desenvolvimento dessas ações em cada afluente, né? O Paranaíba, então, ele tem esses 18 subprogramas, mas ele está inovando com o quê? Com como ele estrutura esses subprogramas, né? A gente está saindo daquele manualzinho da ANA tradicional, né, de agendas setoriais, a agenda de gestão de recursos hídricos, e implementando então os programas estruturantes, né, que são o Horizonte, né, que é de gestão estratégica, Origem, que é de qualidade de água, Fonte, que é garantia de disponibilidade e sustentabilidade, né, ou seja, quantidade de água, e o programa Raízes, né, que é proteção e recuperação da bacia, que é mais aquela agenda verde, né, projetos de conservação de recursos hídricos, pagamento de serviços ambientais, projeto produtor de águas, todos esses aí, né? Então, a gente tem que pensar por que que foi bolado esses programas estruturantes. Por que o Paranaíba implementou isso? Para ter mais força na divulgação desses programas, para ter mais força na divulgação desses programas, assim, no sentido de ser uma coisa mais fácil de ser digerida, né? Tanto para a população quanto para algum órgão, né? Ah, não, esse programa aqui tem o selo Raízes, né? Mas o que que é muito importante falar também? O Paranaíba não está obrigando nenhum afluente a fazer dessa maneira, né? Pelos programas estruturantes. Isso é só uma sugestão, por quê? Para a gente unificar. E quando a gente unifica, a gente consegue mais força tanto na comunicação quanto na implementação disso, né? Porque a gente está falando de uma implementação integrada, né? Tanto dos subprogramas quanto das ações. Então, é o Paranaíba ajudando o Baixo Paranaíba Goiano com um aporte de dinheiro para o Baixo Paranaíba Goiano, ó, a gente tem aquela bacia tal e a gente quer implementar um programa raiz lá de pagamento de serviços ambientais, vamos entrar junto nessa. A gente sabe que tem ações isoladas de cada comitê, mas a gente está pegando muito nessas ações compartilhadas que a gente pode ter, né? Então, a gente indo para o programa Horizonte, ele é então o programa lá do arranjo institucional e o gerenciamento de recursos hídricos como um todo, né? Incluindo todos os instrumentos de gestão, né? Nesse sentido, então, a gente destaca como esse programa pode ter ainda subdivisão institucional, né? Que a gente colocou aqui o programa Horizonte como instrumento de gestão e o Horizonte arranjo institucional estratégico, né? E aí, muito importante, vocês receberam o produto, né, o plano de ações de vocês e o plano de ações do Paranaíba, ele tem as mesmas características nessas tabelinhas aí, né, porque é uma tabelinha meio que padrão, assim, da, para todos os planos de bacia, né, é o estado da arte já que já foi estabelecido assim. Então, tem lá qual o programa estruturante que aquela ação tá, né? Se é Horizonte, se é Origem, se é Raízes, o objetivo, os subprogramas que ele está implementado, o objetivo estratégico daquela ação, né? Que é muito importante também, e vem a ação. E o que é que vocês têm que pensar muito bem quando vocês estiverem analisando esse produto? Principalmente nas atividades, no cronograma físico, né? Atividade um, 2 e 3, tá vendo lá no horizonte, né? De 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, né? Os principais responsáveis e as fontes de recursos para aquela ação. Entendeu? Ah, não, essa é uma ação que só o CBH vai entrar.
Ah, não, vai ser só o CBH fluente? Pode ser o CBH fluente e o CBH federal? Ah, não, nós podemos ter uma implementação junto com algum ministério, junto com a SEMAD. Então, isso tudo tem que estar bem analisado, bem redondinho, para que as ações sejam realmente implementadas, né? Porque a gente está aqui para garantir quantidade e qualidade de água para a população, né? A gente passa por Origem, então, que é um programa de qualidade da água. Então, ele trata de forma mais objetiva as ações voltadas à manutenção e melhoria das condições de qualidade de água da bacia, né? Vocês vão ter lá toda a tabelinha, todo o cronograma físico, todas as atividades para que vão ser executadas e o tempo daquela atividade, né? Então, muita atenção nisso, muita atenção no cronograma do desembolso, né? E de onde está vindo esse desembolso, quais as fontes de recurso, né? O fonte, como eu disse antes, ele é objetivo atuar no sentido de reduzir os conflitos quantitativos, né? Então, o origem qualitativo, o fonte quantitativo, pelo uso de água ou eventos críticos que sejam influenciados ou interfiram no balanço hídrico quantitativo, né? Inclusive cheias e secas. De novo, uma tabelinha para ser analisada por vocês, para ser estudada por vocês e para principalmente, se vocês tiverem alguma consideração de alguma ação que vocês queiram realizar e que não está no documento, de uma ação que vocês estão que no cronograma físico está previsto para começar daqui 5 anos, mas vocês querem trazer para o primeiro ano, ou ao contrário, né? Não, essa ação está no primeiro ano, mas não é o nosso foco agora. Nós queremos ela no médio prazo, entendeu? Então isso tudo tem que estar analisado por vocês, tudo arredondado para que a gente não tenha porque depois isso vai virar o POA, vai virar o PAP de todos os CBHs, né? A gente quer que vocês implementem isso na bacia de vocês, porque a gente sabe que fazendo isso em conjunto a gente vai ter uma sinergia, né, no estabelecimento disso. E aí a gente passa por raízes, né? Que é o foco em ações de conservação, preservação, revitalização do ambiente que afeta os recursos hídricos, né? Teve muita gente falando aqui, né, do produtor de águas e tal. A gente sabe que na bacia de vocês tem um problema de principalmente de qualidade no entorno das áreas urbanas, né? Então, o programa Raízes pode estar sendo estruturado nesses entornos, né? Então, vocês têm que ver bastante assim as subbacias prioritárias, né, para a implementação do programa Raízes, né? E aí foi o que eu falei, né? O PIR ele é um plano integrado de recursos hídricos. A gente sabe que o afluente tem aquelas ações isoladas do afluente e o Paranaíba, como federal, tem as ações isoladas do Paranaíba. Mas a gente sabe também que tem muitas ações que podem ser compartilhadas. E esse é o foco do Paranaíba nesse momento, entendeu? As ações compartilhadas, tudo que a gente pode fazer junto de maneira sinérgica, né? Eu acho que todo mundo aqui está careca de saber da SEMAD, né? A frase que eu falo, né? Um mais um nunca vai ser dois, sempre vai ser mais, né? A gente vai ter sinergia na implementação dessas ações. Então, isso é muito importante para o Paranaíba agora, né? E para o Singre como um todo, né? Para eles estarem vendo que está dando certo, né? A 9433 dá certo do jeito que ela foi formulada, né? Mas de onde que eu tirei tudo isso? De onde que vão vir essas bacias prioritárias que estão lá no plano de ações? Isso tudo estão nos documentos que a gente já mostrou e tem nesse documento agora do Paranaíba para vocês, entendeu? Se vocês voltarem no diagnóstico, no prognóstico, tem todos esses mapas que eu já apresentei para vocês. Balanço hídrico quali-quantitativo na bacia do Paranaíba. A gente vê que a UGH8 não tem muito problema, né? Não tem muito conflito. Então, o balanço hídrico aí na área de vocês os principais problemas são no entorno das cidades, né? Quirinópolis, Jataí, Rio Verde, enfim, são os centros urbanos, né? Principalmente qualitativamente, a gente fala, né? Agora, o balanço hídrico quantitativo para as áreas críticas da bacia, né? A gente vê só lá no Aporé, né, na divisa com Mato Grosso do Sul, que vocês têm algum problema, né, de criticidade com relação a isso, e em volta, né, dos centros urbanos, Quirinópolis, Jataí, Mineiros, Rio Verde, enfim, nesse sentido. Uma coisa que está no plano do Paranaíba são as unidades especiais de gestão. A gente vê que na UGH8, que é do Baixo Paranaíba Goiano, a gente não tem
principalmente porque não tem muitos conflitos pelo uso da água. Então a gente vê que principalmente na região de Goiânia, né, da metropolitana de Goiânia, né, que tem uma criticidade tanto quantitativa quanto qualitativa. A gente vê no São Marcos, né, no Alto São Marcos, que é uma que tem o conflito lá por quantidade de água, né? Mas a gente vê no Descoberto e no Pipiripau também. E essas unidades especiais de gestão estão numa ação dentro do plano para serem implementadas, né? Quanto às mudanças climáticas, né, pressão de mudanças climáticas, aí a gente vê que essas zonas urbanas, né, da UGH 8, elas são muito, elas têm, são áreas muito críticas, né? Por quê? Porque ela permanece com uma demanda alta, né? Quirinópolis, Jataí, Mineiros, Rio Verde, mas também ela está sob o risco de não atendimento de água, né? Se nada for feito nesse horizonte de até 2045, nessas ações que a gente está propondo, se nada for feito, então vão ser regiões que vão continuar com uma criticidade e que pode faltar água, né? Por conta de qualidade ou por conta de quantidade também, por conta da expansão da da população urbana, né? Que isso tudo leva em consideração. Então, a perspectiva, né, das pressões de criticidade quantitativa ao longo do horizonte temporal, né, no cenário tendencial, né, que é esse cenário de 20 anos que a gente está falando, com mudanças climáticas, né, algumas áreas têm pressão para criticidade no curto prazo, principalmente as áreas urbanas, como eu falei, né, tem também pressão de situação crítica ou muito crítica, e também as pressões para a criticidade no longo prazo, né? Principalmente lá em Jataí, que a gente prevê um aumento da população urbana de lá. E aí, com as espacializações das áreas com média e alta prioridade quantitativa, a gente vê a mesma coisa, o mesmo cenário, né? Principalmente nos centros urbanos, essa quantidade de água tem uma alta criticidade, né? Então, vai ter uma alta prioridade, né, para atacar esses problemas. Qualitativa, a mesma coisa. São o Rio Verde, Verdão, Rio Formoso lá, né, em Rio Verde, aí em Quirinópolis, em Jataí, em Mineiros. Então, a gente vê que esses centros urbanos, eles geram uma pressão muito grande na qualidade dos rios aí da região, né? Mas então, gente, eu tentei falar muito rapidamente dessa, dessa situação, né, e onde a gente está agora, né, e para onde que a gente vai. Falar para vocês que o Paranaíba ele está como um todo muito integrado e está querendo essa integração seja realmente feita nesse plano integrado, entendeu? Por isso que a gente está fazendo muito mais reuniões nos afluentes do que no Paranaíba como um todo. E é isso. Eu fico à disposição de todo mundo, tá bom? Qualquer coisa, a maioria aqui eu acho que tem o meu telefone, pode entrar em contato. O pessoal da AG Goiás pode entrar em contato comigo, da GEVAP. A SEMAD Goiás está sempre em contato comigo. E José Lucas, eu agradeço a oportunidade e é isso. Obrigado, viu? Flávio, obrigado aí pela apresentação e contribuição. Tem alguém que quer aproveitar o tempo aí para discutir, solicitar uma informação complementar? Fica à vontade. Flávio, leve nosso abraço e agradecimento também ao João, tá? Estão sempre participativos aí. Não é porque é minha cidade, não, mas eu acho que a melhor reunião que teve de discussão foi em Quirinópolis, tá? Os resultados aí mostram, mas é importantíssimo também esse diálogo e a gente vai utilizar, sim, com certeza, não é uma obrigação, mas o que é bom a gente pode copiar, né? E utilizar como referência, porque já está bem estruturado aí o plano, e são ferramentas importantes de trabalho. Obrigado mesmo. Obrigado, Dando Zé Lucas. continuidade, eu trouxe duas pautas e vou falar em conjunto, né, até pela extensão aí de tempo que teve a reunião, que é uma proposição do o comitê apresente sempre para nós oportunidades de projetos. Né? Eu vejo que a gente tem muitos projetos nos municípios e vindouros de prefeituras, de usuários, de empresas, de instituições, relacionado ao gerenciamento do recurso hídrico. Né? Então, trazer para nós como pauta, eu deixo nossa diretoria à disposição, nossas reuniões também, os grupos de trabalho, relacionado a reflorestamento, né, saneamento, entre outros
para que a gente traga, para que tenha um apoio maior. Vou dar um exemplo, nós estamos fazendo aqui o produtor de águas, né, e alimentos agora em conjunto com a Saneago, com a Emater, e em poucas conversas com o João a gente conseguiu um apoio aí que vai se concretizar, né, do Comitê do Paranaíba, que é algo que eu vejo que o Comitê do Baixo também consegue apoiar. Então eu trago, né, essa proposição para todos os membros, caso tenha projetos em andamento ou a executar e em elaboração, né, trazer para nós, para o comitê, também auxiliar nessa parte. É claro que nós não damos conta de fazer tudo, mas eu vejo que a união, principalmente dos membros, porque aqui estão todos, né, os integrantes do gerenciamento de águas do nosso CBH aqui, né, Baixo Paranaíba. Então, eu acho que trazer essas pautas, né, nas reuniões, trazer nos grupos de trabalho e também para a diretoria vai enriquecer e apoiar bastante esses projetos. E já alencando aí, né, o segundo item, que é a proposta de termos mídia e marketing para o nosso CBH. Então, eu deixo em discussão porque eu acredito que se nós tivermos maior visibilidade até desses projetos que eu disse anteriormente, nós vamos ter um comitê mais participativo, né? Ainda temos aqui, principalmente no interior, pessoas que não sabem da existência do comitê, usuários que não têm noção do que fazemos e que eles possuem voz e até cadeiras para isso, né? Então eu vejo que é muito interessante e vou reunir junto da diretoria e agora com a G Goiás para que tenhamos uma mídia, um marketing mais robusto para o nosso comitê, né? E para isso vamos precisar de ações, né? Participação de todos. Então eu deixo esses dois temas em discussão para alguém que possa aí agregar, né? Queira se posicionar para que a gente possa começar a ter essas pautas com maior eficiência e efetividade dentro do nosso comitê. Deixem aberto aí para a diretoria que queira também contribuir. Ninguém? Então todo mundo já querendo almoçar? José, José Lucas, licença, posso falar? Sim. Bom dia, pessoal. A Aline me apresentou, mas vou me apresentar de novo. Eu sou gerente de comunicação na GEVAP, a G Goiás. Estou aqui à disposição, tá, para contribuir nesse processo, para apoiar aí, para participar de todas as participar de todas as discussões. E não sei se é o momento agora dessa discussão, né, mais aprofundada, mas eu queria também entender, né, quais são as expectativas de vocês. Se não for esse o momento, a gente pode combinar depois, mas eu estou aqui à disposição. Se for o caso da gente propor também, a gente pode combinar num momento posterior, que daí já leva uma coisa, né, já mais estruturada para apresentar. Raíssa, obrigado. O intuito era provocar, né, para que a gente possa sair daqui com é, é, até agendas positivas aí já propostas para a gente falar sobre. Vendo que temos agora uma pessoa para isso, que temos e integrado isso, né? A gente marca num segundo momento, mas era para provocar até para os membros, porque eu vejo que é uma ferramenta de engajamento, né, que o comitê pode trazer perante a sociedade e os usuários. Combinado. Alguém mais? A Simone conseguiu acesso? Zé Lucas, consegui, um pouquinho atrasada, mas consegui entrar sim. Simone, Peço foi. desculpas pelo atraso, tentei o máximo possível, né? Como eu disse aí, hoje foi a primeira reunião, né? Me apresentar aí para os colegas e vou tentar entender um pouquinho aí como funciona para mim poder estar ajudando de alguma forma. Simone, bom dia, né?
seja bem-vinda, né, à nossa reunião. Eu fiz a apresentação no início, mas você não estava presente. Gostaria que se apresentasse mesmo, né, desse um bom dia aí e seja bem-vinda mais uma vez à nossa reunião e ao nosso comitê, representando aí a Universidade Federal de Jataí. Isso, bom dia a todos. Estava com instabilidade aqui na conexão. Demorei um pouquinho para entrar, devido a essa questão da conexão, mas de antemão gostaria de agradecer, né, pelo convite que foi me feito e estou aqui para ajudar no que for possível. Estou tentando ainda entender como que funciona aí, mas estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada. Ah, sou professora da UFJ, né? Sou do curso de Geografia. Então, assim, a gente trabalha muito na perspectiva aí de análise de qualidade, então, análise ambiental. Então, a gente pode estar, de alguma forma, tentando sempre contribuir. Ótimo, Simone, obrigado. E E por fim, né, os informativos gerais, gostaria de apresentar também a nossa diretoria, né, e deixar à disposição, dizer aos membros, né, do nosso comitê, tanto os que já estavam quanto os novatos, né, que toda e qualquer necessidade, né, todo e qualquer anseio de vocês e contribuição, fique à vontade para fazer conosco, né? Depois vamos atualizar o grupo com os novos membros, mas deixarei meu contato aqui nas mensagens, aqui no chat, para que vocês possam ficar à vontade conosco. Não tenham receio de falar, a gente está aqui para isso, né? Também. Então, estou presidente, né, do comitê. Nós temos o Nélio, né? Queria passar a palavra para ele, que é o nosso vice-presidente, representando o Senar. Obrigado, Zé Lucas. Então, pessoal, estamos aí mais uma vez compondo a diretoria do Baixo Paranaíba, com maior satisfação e para contribuir aí com todos, né? Mas a gente sabe que na correria do dia a dia, não só eu, mas o Zé Lucas e a maioria dos membros, né? A gente dedica o máximo para poder estar contribuindo com o comitê, mas às vezes deixa a desejar por outras atividades que a gente tem na empresa. Mas eu acho que com a união, a força, cada um contribuindo e ajudando um ao outro, a gente consegue implementar, né, todo que foi proposto aí, não só no Baixo Paranaíba, mas no comitê do Paranaíba no geral. E fica à disposição de vocês aí também, principalmente na parte de capacitações, os membros tiverem necessidade aí, preservação de nascentes, recuperação de áreas degradadas, e qualquer outro treinamento que vocês acharem que seja importante para que a gente possa implementar aí no nosso comitê, o Senai está disposto também a criar esse treinamento para contribuir. E do mais, agradecer a todos aí pela participação de sempre, né? O nosso comitê sempre teve uma boa participação, onde todos os membros participam. Nélio, obrigado, viu? A Cida vai conseguir falar conosco, nossa primeira secretária. Acho que não, ela tá com a internet ruim lá na casa A, dela, tá Ci- só pela internet do celular. a Cida depois vai gravar um vídeo para vocês, tá? Eu vou mandar no grupo, tá? E nós temos o Rafael também, que é o nosso segundo secretário, que está por aí. Por aqui sim. Bom dia, pessoal, para quem não viu ainda. Muito feliz pela participação da professora Simone. Acho que o FJ pode contribuir bastante com o nosso comitê. Sou Rafael, trabalho na Saneago, estou aqui em Goiânia atualmente. E estamos na área também ambiental, de reparação de nascentes, educação ambiental. Então, podem também contar com a gente aí para futuros estudos e parcerias. Ótimo, Rafael, obrigado, viu, mais uma vez. E deixo agora em aberto, se alguém quer, né, falar algum informe, algo do tipo, na nossa parte de informativos gerais agora, que não esteja presente, né, na nossa pauta formal, fique à vontade.
Ô Zé, só pedir aí para que a gente possa fazer logo uma reunião presencial, né? E que possa ser ou Mineiros ou Chapadão do Céu, que já colocou à disposição para a gente fazer essa rotatividade aí também, e os membros poderem conhecer outros municípios aí, além da capital Quirinópolis, né? Que a gente tem feito bastante reuniões aí, que a gente possa fazer essa rotatividade também. E Perfeito, fica à Nélio. disposição mineiros aqui na nossa sede, aqui na nossa unidade avançada de capacitação, para fazer a reunião aí do comitê. Mas ontem eu estive em Chapadão, e Chapadão também está com muita vontade de poder realizar uma reunião lá. Perfeito, Nélio. Nós tínhamos até aprovado em ata na última reunião ordinária, né, que seria em Mineiros, mas houve problemas logísticos aí, um ano bem atípico para muita coisa, né? Mas será levado em consideração e eu acredito que vamos resolver o mais rápido possível aí para fazer a presencial, que na minha visão é algo muito importante, tá? É bom saber que já temos Chapadão também. Tá, bom dia a todos. Eu estava sem ligar aqui, mas estou por aqui ouvindo tudo. Foi de grande valia. Parabéns a todos que apresentaram aí. Estou de Chapadão do Céu, né? E colocar à disposição mesmo, que nós estamos aqui aguardando, que tinha sido votado, mas realmente tivemos alguns imprevistos, mas estamos à disposição. Perfeito, Marcejane. Obrigado. Mais alguém? Pessoal da AG Goiás. Da nossa parte aqui, é só para colocar que estamos à disposição, tendo as definições de pauta, que nem o José Lucas colocou, né? Nós temos aí a diretoria do comitê que faz esse elo aí principal conosco aqui da AG Goiás. Aí as demandas chegando até eles, ou caso chegue até nós, a gente vai estar colocando para eles as demandas que vão estar chegando, para que a gente possa estar definindo e estar dando andamento nos encaminhamentos que são pedidos ou que são definidos junto com a diretoria. Estamos à disposição, estamos aí para poder estar somando, principalmente nesse momento aí de transição. Acredito que a presencial vai ser importante também para que vocês possam nos conhecer pessoalmente, para que a gente possa conhecer vocês também pessoalmente e dar continuidade nesse trabalho aí. E já vinha sendo feito já com a SEMAD, o pessoal da Completa, e reforçar que a gente vem para poder estar dando continuidade a esse trabalho. E apesar de ter experiência já com outros comitês que a gente já tem, a gente sabe que cada comitê tem a sua particularidade, que Goiás vai ter a sua particularidade, a gente conta com o apoio de vocês aí para que a gente não tenha nenhum tipo de problema nessa transição que está acontecendo agora. Perfeito, Júlio. Obrigado. Então, não tendo mais nada, né, na ordem do dia, agradeço mais uma vez a presença de todos e participação, né, muito positiva a reunião, que tenhamos a próxima presencial, né, que não tem, né, já que não tem ninguém para que queira mais fazer uso da palavra, eu dou como encerrada, né, a nossa reunião ordinária do Comitê de Bacia. Um abraço a todos, desejo um excelente final de semana, aproveitem com moderação o nosso Jogo do Brasil, tá, e até a próxima. Obrigada, Um bom abraço, dia. pessoal. Bom Tchau, dia. gente. Obrigada. Tchau, tchau, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tchau, bom dia. Obrigado, tchau. Bom dia e bom final de semana a todos.